E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma espécie de TBR pro ano que vem. Porém não é uma TBR porque eu não gosto de fazer TBR, porque eu não sigo TBR, porque eu pego os livros que eu tô afim de ler no momento. Porém, alguns desses livros aqui eu quero muito ler, já tem um bom tempo, só não li por falta de organização e de tempo. Então são livros que eu estou aqui me comprometendo a me esforçar para pegar eles no ano que vem. A maioria deles, pelo menos. Mas alguns aqui eu de fato pretendo ler e terminar ano que vem, e outros eu gostaria de ler ano que vem. Entendeu? Por isso que não é uma TBR, porque TBR geralmente a gente vem aqui é, com um compromisso sério, né? Irei ler esses livros no ano que vem. Eu não. Eu só quero ler esses livros no ano que vem e estarei me esforçando para ler esses livros no ano que vem. Inclusive, até quem sabe, no final do ano que vem, eu não volte aqui, revise aqui essa lista e aí eu trago um levantamento de quais e quantos desses livros eu li. Mas, enfim, eu não vou ficar aqui enrolando muito vocês, eu sei que vocês querem logo conteúdo, porém, antes de começar com as listas aqui, eu gostaria de pedir para vocês já deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal. Qualquer forma de interação de vocês com esse vídeo, seja com like, com comentário, se inscrevendo, compartilhando, isso ajuda muito o canal aqui a crescer, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante e daí ele vai indicar para mais pessoas, entendeu? Então, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. E é claro, se vocês gostarem dos vídeos que eu posto e gostarem aqui do conteúdo, convido vocês a se inscreverem seriamente aqui e acompanhar aqui as publicações desse canal. Então, enfim, vamos começar aqui com essa lista. O primeiro livro que eu tenho aqui para trazer para vocês é um projeto de leitura que eu já estou aí com ele já tem um bom tempo, já tem alguns anos, para falar a verdade, que é Os Miseráveis. E esse ano eu finalmente cheguei no segundo tomo e eu estou praticamente na metade, faltam umas 600 páginas para eu acabar esse livro e eu pretendo pegar ele em janeiro, focar só nessa leitura e finalizar ela de uma vez. Até porque agora nós estamos numa parte muito interessante, acho que agora na fase final também vai seguir sempre num ritmo muito acelerado, porque aqui nós vamos acompanhar uma revolta e daí também tem história de amor e, enfim, muitas coisas acontecendo. Não que o resto do livro não tivesse interessante, porém eu estava seguindo algumas metas e agora, quando eu vi que falta tão pouco, eu meio que me animei para acabar com esse livro de uma vez. Um outro projeto de leitura que eu estou seguindo no momento, e esse aqui no caso eu não pretendo terminar no ano que vem, mas eu quero sim ainda avançar mais nessa leitura, que é a leitura da Bíblia, com uma visão não necessariamente religiosa. Eu estou lendo aqui isso aqui com uma visão literária, porque, enfim, a Bíblia, ela é um livro que, enfim, tem mais de 2, 3 mil anos de existência. O Primeiro Testamento tem mais de 2 ou 3 mil anos, não é? O Segundo Testamento não. Porém, é um livro muito antigo. E eu também acho muito interessante, porque por ser um livro tão antigo e ser um livro tão importante, acho que é o livro mais lido do mundo. Ele tem várias influências na cultura, de modo geral, na cultura pop, tem referências, e muitas vezes a gente não pega, tem expressões do nosso dia a dia que a gente não sabe de onde que vem, e você começa a ler esse livro aqui, e daí você descobre um monte de coisa que é muito interessante, que é muito bacana, e enfim, eu estou aqui, comecei esse projeto no início do ano passado, ou não, no início desse ano, ou no final do ano passado, eu não tenho certeza, e eu estou acabei de começar o capítulo números, o livro de números, não é? E, enfim, eu pretendo adiantar ainda mais essa leitura no próximo ano. Gente, esse próximo livro aqui, eu quero ler ele tem tanto tempo, e eu quero ler tanto, mas tanto, vocês não têm noção, não têm ideia, que é Guerra e Paz, do Leon Tolstói, ou Liev Tolstói, enfim, do Tolstói. Tá? E aqui eu tenho em mãos o primeiro volume dessa edição da LPM Pocket. Essa editora ela publicou esse livro em 4 volumes, simplesmente porque ele é enorme, ele é gigantesco, ele tem mais de 1000 páginas. E, enfim, mas todo mundo fala tão bem. Eu tenho tanto interesse de ler aqui essa história, e, enfim, porque outros contos que eu li desse autor, eu simplesmente amei. Eu amei a escrita do Tolstói, eu adoro como ele narra as histórias, os personagens e as interações entre eles, então eu estou super ansiosa para ler esse livro aqui, e enfim, ano que vem provavelmente vai sair
principalmente depois que eu terminar Os Miseráveis, estarei me abrindo para novas oportunidades de pegar mais calhamaços, então, enfim, essa leitura virá. Pro Halloween, eu tava ali pensando em temas para vídeo que eu poderia trazer aqui para vocês, indicações de livros de terror, e daí eu percebi que tem muito tempo que eu não leio livro de terror. E eu tenho vários aqui na minha estante que estão esperando para ser lidos. E aí eu decidi que eu acho que ano que vem, finalmente vai estar chegando a vez de eu pegar histórias curtas de horror. Isso aqui é uma coletânea de vários contos de terror, de vários autores clássicos da literatura, do horror. Aqui nós temos Edgar Allan Poe, nós temos H.P. Lovecraft, Bram Stoker e um monte de outros autores que eu nunca nem tinha ouvido falar, não vou mentir. Mas, enfim, eu acho que esse livro aqui ele vai ser incrível para eu ter um primeiro contato com a maior parte desses autores e também para poder trazer mais conteúdo aqui para vocês. E também porque eu gosto de livros de terror, eu gosto de histórias de terror. Eu sou um pouco cagona, não vou mentir, porém eu gosto muito. Eu só leio pouco e ano que vem estarei lendo mais. E esse é mais ou menos o mesmo caso de Novembro de 63, do Stephen King. Já tem um tempo que eu não leio King, eu adoro King. Claro, não são todos os livros dele que funcionam para mim, mas vários deles funcionam sim. E, enfim, esse livro aqui ele é grande. Eu tenho ele aqui na minha estante já tem um tempo. E assim, gente, eu quero ler esse livro tem tantos anos, mas tantos anos, desde a minha adolescência. E aí, um tempo atrás, eu finalmente comprei. Só que eu não parei para ler, simplesmente porque ele é um livro grande, ele vai me exigir tempo, dedicação e muita atenção. E, enfim, mas eu quero muito ler esse livro e ano que vem provavelmente estará vindo aí. Ou pelo menos assim eu espero, porque vocês não entendem quanto que eu tenho curiosidade de conhecer essa história. Eu só não li até agora, como eu disse, porque vai exigir tempo e dedicação e esforço e muitas horas eu lendo esse livro antes de dormir e passando mal a noite de medo, porque, enfim, é terror e é o King, e ele me deixa com medo quando eu leio os livros dele antes de eu dormir. Ai, gente, eu nem ia botar esse livro aqui na lista. Ele nem tá escrito aqui na lista que eu fiz aqui de livros que eu quero ler no ano que vem, não é? Mas, assim, eu quero muito ler esse livro. Não tinha como não citar ele. Não sei se vou conseguir, porque vários livros que eu citei aqui são enormes. Esse aqui é mais um calhamaço. Mas eu quero muito ler outro livro do Tolstói, que é Ana Karenina. E, assim, gente, esse e Guerra e Paz são dois livros que eu estou muito afobada para ler. Eu só não li até agora, porque olha o tamanho disso aqui. Ele é enorme, ele tem umas 800 ou 900 páginas nessa edição. E a letra, ela é pequenininha. Acabei de abrir o livro, fiquei assustada novamente. Olha que o tamanho dessa diagramação. Não sei se vocês vão estar enxergando direitinho aí. Mas assim, gente, inclusive só leio a diagramação, tá? Não tem entender o que está escrito aqui no livro, que eu percebi que eu abri uma parte mais pro final. Espero que não tenha dado spoiler para vocês. Mas assim, é um livro grande, mas assim, eu quero muito, muito, muito ler esse livro, então tá aqui, tá? Se eu vou conseguir ler ano que vem, eu não sei, mas está aqui, menção honrosa, e enfim. Esse outro livro aqui eu ainda não tenho na minha estante, mas eu pretendo adquirir ele em breve, que é o quarto livro de Bridgerton. Eu nem sei qual é o nome desse quarto livro, eu não vou mentir. Eu sei que seria o referente à terceira temporada de Bridgerton, que é o da Penelope e do Collins. E, enfim, eu simplesmente comecei a ficar com muita vontade de ler o outro livro de Bridgerton uns meses atrás. E, enfim, eu tô me enrolando para comprar esse livro, mas pretendo comprar em breve. E em breve eu quero ler também. Não vou mentir, os livros da Julia Quinn. Quando eu peguei pela primeira vez, eu tava com super preconceito, achei que não seria para mim, mas são livros muito divertidos, tá? Claro, tem vários momentos que você passa raiva com os personagens dela? Tem, mas ainda assim, são livros que dá para se divertir. É uma leitura leve, tranquila, tem um romancezinho, e enfim, é divertido. É o tipo de leitura que eu gosto às vezes para passar o tempo, para aliviar a cabeça. Bacana, e eu estou com vontade de ler. Esse próximo aqui, eu fico sempre muito dividida entre estar super empolgada para ler e estar com medo de ler, porque eu não costumo ter medo de ler livro, porque é só abrir e ler, não é? Mas às vezes eu escuto pessoas fazendo comentários, falando como se esse livro fosse tipo super complicado de se ler, de entender, e enfim, eu fico um pouco apreensiva. No caso, é 100 Anos de Solidão,
Mas eu quero muito ler, sei que saiu aquela série na Netflix, que eu também tenho um pouco de interesse de assistir. Eu não sou muito de série, mas enfim. E, sabe, um livro de literatura latina, eu acho que a gente tem que ler mais escritores, autores e consumir mais mídias e arte latino-americana, sabe? A gente tem que ter orgulho de onde a gente vem. E, enfim, e daí eu quero ler aqui Gabriel Garcia Marques. E vamos ver se sai ano que vem essa leitura. Eu espero que sim. Agora que eu comecei a fazer resenhas aqui para esse canal, se eu ler esses livros, muitos deles provavelmente ganharão vídeos específicos aqui no meu canal. Então já se inscreve aí para não perder. Esse outro livro aqui que eu trouxe é um que eu não estou animada para ler, mas eu quero desempacar da minha estante, que é A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. No início do ano passado, se não me engano, eu li o livro, acho que o mais conhecido dela, que é Tudo é Rio. Eu não gostei, tá? Não gostei muito daquele livro, fiquei decepcionada, todo mundo falava tão bem, eu fui com altas expectativas e não foi nem metade do que eu esperava, tá? Não é um desfecho que te dá satisfação de ler, não é um meio que te dê satisfação de ler, é um livro tortuoso, propositalmente, mas, enfim, não foi um livro que me agradou, mas, enfim, quando eu fui na livraria, eu comprei os 2 livros dessa autora ao mesmo tempo, porque todo mundo falava tão bem, que eu achei que eu fosse gostar, que eu fosse amar e adorar. Então tem esse outro livro aqui, que a gente tem que ler, né? Então, vou ler ano que vem, e daí, se eu não gostar, daí também vai para um sebo, e é isso aí, vida que segue, e paz no coração. Esse outro aqui, eu não vou mentir, eu já estive mais animada para ler ele, porém, eu comprei, está na minha estante, e eu quero ler, que é de uma outra autora, que eu li um outro livro dela que eu gostei, então, enfim, que é Amor Teoricamente, da Ellie Hazelwood. Ela é a autora de A Hipótese do Amor, que eu li, e também não estava dando nada pelo livro, me surpreendi e gostei muito. Então, aqui eu também não estou dando muita coisa pelo livro, mas eu espero ser surpreendida também. E, enfim, se ela fizer ali um casal bacaninha de se acompanhar igual no outro livro, vai dar certo. Eu acho essas capas aqui muito bonitas, tá? Quem é o ilustrador das capas dessa altura tá de muito parabéns, porque esses desenhos são magníficos e essas capas são muito bonitas. E agora, para fechar essa lista, que era para ser pequena e rápida de mostrar para vocês, é A Época da Inocência, da Edith Wharton. Gente, o que é essa capa? Que coisa mais linda! Eu simplesmente adorei essa capa aqui, tá? Não vou mentir. Um dos principais motivos de eu ter comprado esse livro aqui foi por conta da capa, porque a sinopse não me saltou aos olhos, tanto é que eu nem lembro direito do que se trata o livro. A capa me chamou a atenção e pelo fato de ser da Penguin, que eu gosto muito dos livros, das edições dessa editora, então, enfim, comprei. E eu vi esses dias também que tem um filme lá dos anos 80 ou 90. E eu já tinha interesse de ler esse livro, porém, o simples fato de eu ver que tem um filme fez esse interesse aumentar um pouquinho mais, sabe? Então, tá aqui, eu pretendo ler. Ele não é um livro muito comprido, ele tem umas 300 e poucas páginas, livro ok, a diagramação da Penguin é ok de ser lido também, e enfim, eu gosto muito das edições dessa editora. Ah, e eu ia encerrar a lista agora, mas eu lembrei de um outro que eu vou fazer uma outra menção honrosa. Aguardem aí. Haha, Drácula, do Bram Stoker. E eu tenho esse livro aqui na minha estante há muitos e muitos e muitos e muitos anos, que eu comprei numa feira de livros há muitos e muitos e muitos anos. E não vou mentir, comprei, mas logo que eu comprei eu perdi o interesse de ler. Eu tinha ouvido pessoas falando que esse livro aqui envelheceu mal, e daí ficou aí na minha estante. Até pensei em me desfazer dele, dando para sebos, e enfim. Porém, essas últimas semanas eu acabei vendo 2 filmes chamados Drácula, o dos anos 90, que é Drácula do Bram Stoker, e um que saiu nesse ano, que é Drácula, uma história de amor eterno. E por mais que eu saiba que ali são meio que releituras, se não me engano, porque eles focam muito mais no aspecto romântico, e Drácula não seja um livro romântico, seja um livro de terror para a época, não é? Ainda assim me despertou um interesse de eu vir e realmente conhecer a história original e que deu origem a tantas e tantas adaptações que a gente tem no cinema. Agora sim acabou essa lista. E vejam se tem condições, olha o tanto de livro que eu separei aqui para eu ler no ano que vem. Eu tenho plena certeza de que alguns deles aqui ficarão de fora,
das leituras do ano que vem. Não sei quais que serão os sorteados, mas vários deles, sim, eu pretendo ler. Eu vou estar me esforçando para estar lendo esses livros. Eu espero que ano que vem eu consiga ler mais histórias. Esse ano eu li menos do que eu gostaria, mas também porque a minha rotina estava mais corrida, não é? Trabalho o dia inteiro e faço faculdade à noite, então acaba sendo uma rotina muito corrida. Me sobra muito pouco tempo para eu ler e por conta disso meu ritmo de leitura caiu bastante. E, enfim, inclusive foi um ano um pouco complicado para mim de trazer conteúdos aqui para o canal, justamente porque eu não tinha tanto livro para conversar aqui com vocês. Mas no ano que vem eu espero que isso esteja mudando, eu espero conseguir me organizar melhor, eu espero conseguir incluir várias dessas leituras no meio do ano que vem. Então, enfim, é isso, pessoal. Já falei demais, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo qual que é o livro que você tem certeza que você vai pegar no ano que vem, que você quer muito ler. Me conta aí embaixo se é algum dessa lista ou se é algum outro, vamos conversar. E, enfim, eu vou ficando por aqui e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!